Olá, boa tarde. Este é o programa Tudo pela Graça e Tudo pela Graça de Deus, que é o que de mais maravilhoso Deus poderia providenciar para nós. A sua graça, que foi manifesta na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, que veio como homem e morreu na cruz do Calvário para nos salvar. E agora, começando o nosso programa, eu quero entrevistar o camarada mais fofinho da TV, Ágathos. Newton, vem cá. Chegando. Olha lá, tenha bondade. Estava na hora de entrevistar você aqui nesse espaço aqui com um pouco mais de protocolo, né? Você está merecendo. Você perdeu quantos quilos nessa brincadeira toda? 48 quilos. 48 quilos. Em 6 meses. Você guardou em algum lugar para usar depois? Não. Isso foi eliminado, não vai ser nem reciclado. Eliminado, né? Esse ali é um coitado, né? Então, do eliminado é um coitado. Coitado, mesmo. ele vai ficar com tudo. Mas, Newton, você é filho de pastor, né? Filho de pastor. Pastor. E tá atuando até hoje na igreja? Até hoje. Até hoje. E tem 40 anos, né? Então, praticamente, eu falo que eu nasci... Na igreja. Nasci dentro da igreja, né? Acho que por pouco não nasci dentro da igreja mesmo. Né? No púlpito não, porque quem tem o filho é a mãe, né? Não é o verdade. Mas aí a mãe é do círculo de oração, né? Então aí acaba ali também se envolvendo em toda essa parte da igreja, né? Como filho de pastor, é claro que filho de pastor atua em tudo, ajuda em tudo, etc. Atrapalha em tudo também. Alguns atrapalham bastante. Atrapalham bastante. E você sempre se dedicou para a música? Sempre. Eu acho que, por exemplo, meu pai... a primeira congregação que meu pai dirigiu, na época nós éramos... Até hoje ele está lá, né, na Assembleia de Deus do Leblon. E as primeiras congregações que ele começou a dirigir foi no Vidigal, uma subcongregação. E depois ele passou a dirigir por 15 anos uma congregação lá na Rocinha, que é no pico da Rocinha mesmo, lá no finalzinho. Lá em cima? É um local... Vai de helicóptero lá? Como é que Quase. Quase. Mas a vista é linda. Hoje é ponto turístico. Não tem melhor lugar de onde hoje ali é ponto Rio. turístico, que é um lugar chamado Laboriô. É no finalzinho mesmo, assim, você vê a Lagoa Rodrigo de Freitas inteira, o Cristo, assim, a vista é lindíssima. E ali a gente... congregou durante 15 a 17 anos, mais ou menos, ali que ele dirigiu a igreja nesse período. E ali foi um momento, assim, para mim, que foi o estágio de tudo, né? Assim, porque a gente, como filho de pastor, você chega antes na igreja, porque aí você arruma a igreja... E é o último a sair também. E é o último a sair. Sempre, entendeu? Então, assim, foi o momento que eu tive mais o trabalho dentro da igreja, né? Porque você acaba produzindo muito e o meu trabalho dentro na música sempre foi muito desde pequeno. Eu acho que 90% das pessoas que estão dentro da igreja acaba se envolvendo muito na música, né? Porque o culto tem a palavra, a música, e a música, muitas das vezes, até hoje, ela rege praticamente o culto inteiro, né? Você abre o culto, aí vem o ofertório, tem música, no final da pregação tem música, enquanto o pastor está trazendo o sermão, tem o fundo musical, então a música vai do início ao fim. Não pode reclamar nisso, quando chegar no céu vai ser música o tempo todo também. Verdade, já estamos fazendo treinamento aqui, treinamento aqui, né? Isso é uma preparação para a eternidade cantando. Será que a gente vai aguentar? A garganta da gente vai aguentar? Vai, porque ela é nova, né? A garganta nova. A garganta é transformada. Transformada, né? Corda vocal nova. Corda vocal, mas nem é corda, é outro instrumento bem mais evoluído, né? Sinapses novas. Mas você, então, seu pai, qual é o nome do seu pai? Antônio Newton. Antônio Newton. E você não é Newton só não, né? Não, meu primeiro nome, pra você ver, você que tá assistindo a gente vai descobrir hoje. Primeiro nome? O meu primeiro nome é Roberto. Roberto Newton Barros. Então bota Bob Newton, pronto. Pois é, você acredita que, por exemplo, até na faculdade mesmo, muita gente me chamava de Betinho. Você sabia? E aí, às vezes, eu meio que confundia, porque o pessoal na igreja me chamava de Niltinho. Se você, por exemplo, vê por aí qualquer pessoa me chamando de Niltinho, você pode ter certeza que essa pessoa me conhece pelo menos há uns 30 anos. É da igreja, né? Já da igreja. Mas nos Estados Unidos, todo Roberto é Beto, né? Então você pode ficar Beto
Beto Newton. Então, Beto, Betão, Betinho, Newton, Newtinho. Beto, Betinho, Betão. Então tem, assim, vários codinomes para mim agora. Não, mas é o Bob, né? O Bob Newton, né? Essa vida a música não é só uma questão que se faça por louvor, a gente gosta também, né? Sobretudo é gosto, né? Dá profundo bem-estar. Louvar a Deus, cantar, a musicalidade, a harmonia entra não só nas orelhas, né? Orelha externa, orelha interna, mas parece que ela é elaborada dentro da alma, né? O que você acha disso? Com certeza. Eu tenho o costume de falar que a música, ela rege a nossa vida do nascimento à morte. Ela acompanha a gente em todos os momentos. Não é à toa que, por exemplo, hoje, na era dos streamings, a gente tem plataformas como o Deezer, Spotify, que são criados playlists. E playlists de acordo com o seu humor, né? O mood. Aí fala assim, qual é o mood do dia? Como é que você tá? E aí você cria uma playlist para músicas de academia, você cria uma playlist para músicas que você vai viajar, você cria uma playlist para um momento que você precisa de um devocional, você cria uma playlist para uma música que naquele momento que você não está muito bem, que você precisa de uma palavra de ânimo, e existe aquele momento de louvor, de adoração, que você tá, de celebração, que você bota uma playlist mais para cima e começa a adorar. Então, hoje, o pessoal conseguiu entender que a cada momento do teu dia, da semana, você pode ter uma sequência musical que vai te ajudar adequada ao teu momento, né? Quando eu vou... Aliás, não tem nem ido, preciso ir ao massagista, né? Quando chego lá, ele tem lá aquela mocinha, o nome daquela maquininha. Alexa, né? A mocinha. Lista para a Alexa, né? Pior que tem uma gerente de uma das agências onde eu participo, que o nome dela é Alexa. Eu digo, já brincaram muito com você? Eu vou. Processa, Alexa. Mas, Alexa, música para relaxação, que a palavra não é relaxamento, é relaxação. Ela começa a tocar lá e eu durmo, acordo, e ela continua tocando. Não, só para o senhor ter noção, você coloca ali a música para ter um estado de relaxamento e vai acontecer. Vai, não tem jeito, vai. Você chega assim num extremo de calmaria mesmo. Então, assim, por isso que hoje também está muito ativo e muito forte a musicoterapia, para poder te ajudar a você eliminar os remédios, né? Porque a gente acaba muitas das vezes consumindo muito remédio para diminuir dor, para diminuir ansiedade e tudo. Tirar a fome. E a musicoterapia hoje ela tá aí para auxiliar em tantas coisas, inclusive nessa parte de ansiedade, que é o que tem consumido muito a população, né? A música ela entra no sistema nervoso com um ritmo. Se você coloca uma música de barulho, etc., você vai irritar. Porque ela dá um ritmo à funcionalidade neurofisiológica. É impressionante, ela dita o ritmo. O cérebro entra na jogada, ele entra no clima. E o mais engraçado você falando isso do cérebro quando ele entra no clima é que, por exemplo, às vezes, você que está em casa... nem curte determinadas canções, mas aí às vezes você liga a sua televisão e tá tocando uma música em algum programa de TV ou algum rádio, alguma coisa assim, e aí o teu pezinho vai ali no mesmo ritmo, já percebeu? E às vezes você nem sabe a música e muitas das vezes vergonha, nem ele às vezes é meio desconvertido, tá? Ele entra, às vezes ele fica meio desconvertido, tu olha e fala assim, que é isso? Se converte aí, né? E você vai no ritmo ali certinho, porque o teu cérebro já está condicionado àquilo ali. Isso não é ruim, não. Isso é tremendamente saudável. Né? A música ela faz parte do universo. Quando você tem certos mecanismos de sintonias universais, que você vê sons profundos de outros sistemas solares, o som, ele faz parte da vida, ele é uma necessidade, ele é operacionalizado por Deus. E uma coisa que é muito incrível, que está sendo consumido bastante hoje, é a música em 8D. Ainda não está muito popularizada, porque você precisa para você consumir a música em 8D, você precisa usar fone. Entendeu? Não dá para você, por exemplo, colocar as caixas de som no ambiente para todo mundo, um ambiente externo. Você coloca o fone, um fone mais estéreo, mais adequado, e você começa a ouvir aquela canção, você consegue ter a percepção da música passeando nas partes do teu cérebro. Exatamente. E aquilo começa a te trazer coisas boas e leveza. Então, assim, a experiência da música, literalmente.
A constituição, a música como coisa constituída é uma coisa mágica. Difícil de entender. Você falou no fone, eu detesto fone. Por quê? Como eu piloto avião, tem que usar fone, eu não gosto de fone. Me incomoda aquele negócio. Eu vejo esse pessoal com uns fonezinhos na cabeça o dia inteiro, ouvindo aquilo ali, enlouquece. E é ruim, o tempo todo é ruim para a saúde auditiva, né? Sim, sim. Mas para o caso estéreo e para essas nuances novas aí, sem dúvida alguma, o fone funciona muito mais. Bom, você é dirigente da Bless Music. Bless Music significa o quê? Música abençoada. Abençoada, né? Bless Music, bless, né? A bênção, né? Abençoada. E você tem um contingente hoje bastante significativo de cantores, né? Temos. A Bless, ela comemora 8 anos agora, em 2025, né? E hoje nós temos dentro do cast... eu estava fazendo o cálculo agora no final do ano, nós já lançamos em torno de 500 canções em 8 anos. 540 canções que nós lançamos nesse período. Inúmeros videoclipes, né? Já ultrapassamos aí a marca de 250 milhões de streaming de lançamentos de todos os nossos artistas ao longo desse período. É um marco também muito importante para dentro da indústria da música cristã, né, que a gente sabe que é um pouco mais devagar, então você requer um certo esforço, entendimento para você fazer essa marca, e a gente tem conseguido bastante. Hoje a gente tem um cast de 22 artistas, né? Dentre eles, a gente começou a trazer artistas que já são do mercado, como a própria Bethânia Lima, que temos dentro do nosso cast o Gerson, que é do Gospelmente. Então, assim, a gente está tendo uma expansão muito bacana. 2024 para 2025, do final do ano para cá, a gente tem tido uma expansão muito, muito bacana. Então, assim, e a visibilidade que a Bless tem alcançado tem sido muito promissora. A gente pode até observar quando você procurar qualquer artista da Bless dentro das plataformas digitais, quando você procurar lá no Spotify, você vai ver que está tendo um crescimento muito bacana, significativo, para a gente que, por exemplo, vai fazer 60 mil inscritos no nosso canal do YouTube. Então, assim, a gente tem tido um trabalho que não é um trabalho fácil, é um trabalho muito desgastante, e é um trabalho que, quando você trabalha com a música, você tem que estar mudando o tempo inteiro. Além de você ter que estar ouvindo música o tempo inteiro. Às vezes as pessoas falam assim, você não cansa de ouvir música? Eu falo, não, acordo, durmo ouvindo música, que eu preciso ouvir tudo, preciso entender o que o mercado está consumindo, como as estratégias. É uma dinâmica nova. O tempo inteiro, porque hoje você está produzindo de determinada forma e você está querendo lançar de uma forma. Amanhã mudou tudo completamente. Você precisa acompanhar. Se você não acompanhar você aquilo, precisa tudo ter desanda. a sua orelha interna continuamente ligada nas linhas melódicas Total. de todas as músicas e até de músicas de outros povos, né? Sim, sim. Mesmo que a letra não signifique nada para você, a linha melódica, ela é interessante, que é nisso que se mexe na música. A música, na verdade, não é uma questão de texto, é uma questão de sensibilidade, e as pessoas, ou a pessoa que foi cantar, eu digo assim, ai meu Deus, eu tomara que Newton não contraste. Era ruim demais. Mas acontece o seguinte, as pessoas que cantam, começam a cantar, todas elas tiveram um momento que não foi lá de grande qualidade. Não quer dizer que sim, já nasceu, uma evolução, explodiu. né? É evolução, tá? Estou sentando isso em termos de brincadeira, porque era ruim mesmo, né? Mas evolui. E é uma coisa que, por exemplo, a gente precisa despertar muito nos nossos ministros cristãos, é o seguinte, eles acham que a melhor escola de música do artista cristão é a igreja, isso é inegável. Mas a gente precisa entender, como artista cristão, que nós não podemos parar no tempo. Não. Que nós precisamos estudar, precisamos fazer exercício vocal, nós precisamos entender para não ter um desgaste, entendeu, muito grande vocal, principalmente quando a gente trata, posso falar isso porque eu sou pentecostal, né, assembleano, o cantor pentecostal, ele gasta muito mais voz do que o artista que está cantando, porque ele faz mais força, é como se fosse aquela gritaria, né? Coloca mais entusiasmo. Isso, então você acaba gastando mais se você não tiver, por exemplo, um acompanhamento
acompanhamento com um fono, com um preparador vocal. Tudo isso é investimento. Desgastando muito mais. Tudo isso é um investimento. Por quê? Todo artista precisa estar preparado para o sucesso. Pode ser que aconteça daqui a 1 ano, 2, 10, 20, ou não venha. Mas você tem que estar preparado. E aí, na hora que você tiver uma agenda intensa, a primeira coisa que acontece é você perder a voz. Se o artista ele está no auge e ele perde a voz, automaticamente ele perde o financeiro. Porque ninguém vai convidar, vai pagar para um artista estar num evento e ele não ir, ou ele não poder cantar, mandar outro, entendeu? Então não funciona. Então ele precisa estar tendo essa atenção especial com a voz. Agora, outra coisa, durante a vida. Confirma ou não? A música, linha melódica, não tem religião, ou tem? Não, porque no Salmo 150 diz o quê? Tudo que tem fôlego louve ao Senhor e todos os instrumentos. Pois é. Temos que usar para a glória de Deus. Exatamente. Claro que, agora, em termos de gosto, de prazer, de beleza, de sintonia fina, diríamos assim, as músicas evangélicas são muitíssimo melhores do que a grande maioria das músicas chamadas laicas. Tem música nesse mundo aí que, na verdade, é tudo, menos música. É um cracho. Porque o que acontece? De acordo com a evolução e o digital, você vai evoluindo tudo, né? Tudo. A forma de você produzir, a forma de você tocar. Aí tem inúmeros instrumentos e ideias que você pode colocar ali dentro e que vai funcionar. E o que a gente entende, até você falando assim, você escuta todas as músicas de não só brasileiras, mas de fora, sim, porque você acaba tendo uma ideia, falando, nossa, esse instrumento aqui ficou muito bacana nessa canção. Muitas das vezes eu faço isso até com o Thiago. Eu falo, Thiago, olha só que ideia. Um exemplo disso é a nossa música de final de ano agora. Quando eu cheguei no estúdio, eu tive a ideia da gente juntar os principais estilos musicais que a gente tinha produzido no ano. E eu falei assim, vamos juntar isso numa única música? Vamos botar um samba, vamos botar um trap. Não é à toa que eu falei assim, vamos sair da caixinha? Eu sou um cantor pentecostal, mas eu vou cantar samba nessa música. Aí os meninos até ficaram zoando, falaram assim, o Nilton do samba. Porque eu cantei samba na música de final de ano. Porque eu falei assim, às vezes a gente fica tão preso dentro de uma caixinha que as pessoas só conseguem te ver daquela forma. Antigamente era muito assim. Você ouvia determinado artista, era aquilo. Mas hoje você começa a abranger mais. As músicas eram carimbadas. Isso, para você poder ter uma entrada em todas as igrejas, porque tem igreja mais tradicional que não vai curtir a música pentecostal. Já tem igreja pentecostal que não quer ouvir a música do worship, que não funciona. Então tem igreja para tudo. E para você, ou você vai se desenhar a um determinado público, ou pentecostal, ou chip tradicional, ou você consegue criar um caminho que você consegue transitar em todas elas. Pois é, eu sou um cara meio... já passei dos 30, né? Já passei dos 30. E quem já passou dos 30 e foi criado na igreja, converteu com 8 anos de idade, batizado com 12, etc. Cantei em quarteto, ensaiei quarteto, eu tenho um certo conhecimento de música, cantei em coro de igreja, já fiz um solo uma única vez na vida, graças a Deus não fiz a segunda. Eu fiz um solo uma única vez na vida. Pois bem, então... Vamos fazer um teste com o senhor depois. Não faça não. Não faça que você vai se apaixonar pela minha voz. Tiago, anota aí, Tiago. Tiago. Não. Levar então para o estúdio. Mas eu acho interessante que a música não tem religião. Agora, tem músicas praticadas por religiões absolutamente horríveis. E a gente vê que elas não têm linha melódica que se adapte à igreja de Cristo, né? Parece que a música de Deus, ela chega em placa rápido. E é gostoso porque ela não só satisfaz a audição, quer dizer, as orelhas internas, ou não se fala mais ouvidos, né? As orelhas internas, como ela acalenta a alma. Ela acalenta a alma. Então, eu gosto de música. Mas tem música também que agride, né? Agride. Na verdade, tem gritos e ruídos que são produzidos com o nome de música, mas não chegam a ser nem música. É só um ritmo para fazer com que as pessoas descarreguem certa sensualidade, etc. Isso não é música, não é o seu caso. Bom, a Blast Music está inserida dentro do contexto da Ágatos hoje, certo? Certo. Tá se sentindo bem aqui ou tá com vontade de matar alguém? Não, tá tudo bem, tá tudo caminhando muito bem. E estamos em crescimento, né?
está aqui dentro da nossa casa. A nossa casa é pequenininha. Quando a gente fala no Teguese, Viagra, Play, etc., nós temos 1.000 metros quadrados aqui da Rua dos Inválidos, né? Na Lapa. 1.000 metros, 2 andares, tá? É bem pequenininho, tá? 2 andares, o primeiro e o terceiro. Todo mundo que vem a primeira vez sempre se perde. Se perde e se apavora. E o que é isso? Não sabia que existia. Nós estamos agora num auditório de 200 metros quadrados, tá? Nosso auditório de 200 metros quadrados. Equipamento para todo lado, etc. 120 pessoas que cabem aqui. Tem dentro. muita TV aberta no Brasil que não tem nem metade daquilo que nós temos aqui, tá? Isso significa que estamos no caminho do crescimento ou não? Com certeza. E com a evolução, com o digital, com tudo aquilo que a gente vem produzindo, não só na música, mas também até esse próprio programa que a gente está produzindo aqui agora, é um grande sinal do avanço, né? Porque se a gente pensasse, por exemplo, 20 anos atrás, a dificuldade para fazer isso seria muito maior. Muito maior. Até por conta de gastos. Hoje, por exemplo, a gente tem exemplos de... O meu último videoclipe que eu lancei, que foi Quando Isso... Qual é o nome da música, Thiago? Até esqueci agora. Quando Isso Passar. Quando Isso Passar foi a última canção que eu lancei, que eu gravei o clipe em Itaperuna, né? Certo. E nós gravamos esse videoclipe com um iPhone. Só para você ter noção. Então, olha a praticidade que a gente tem hoje de produzir inúmeros conteúdos com um celular. Então, é algo que, se a gente pensasse assim 20 anos atrás, a gente ia dizer, isso é impossível, não existe. Nem se imaginava. Não tem como fazer isso. Não era possível. Então, o nosso trabalho é um trabalho projetado para um futuro próximo, porque o tempo parece estar correndo mais hoje, né? Já estamos quase no carnaval aí chegando. Vamos preparar o Natal já. Pode compor a próxima música de final de ano, né? Mas nós servimos a Deus na esperança de que Cristo volte o mais rápido possível, até porque o mundo está muito insalubre, está desagradável de viver por aqui. Deve existir um lugar... existe um lugar melhor para a gente ir, né? Mas a música faz parte desse contexto. Começou na eternidade e vai pela eternidade afora. E nós estamos felizes com o trabalho que você realiza ali, com os cantores que você tem. Eu gosto muito disso, brinco muito, eu sou um cara alegre, né? Apesar, não era para ter essa alegria, essa descontração pela idade, né? Pela cara até sim, né? A cara até ajuda, mas a idade não ajuda. Ajuda sim. A idade não ajuda tanto, não. Mas nós estamos aqui de braços abertos para oferecer o melhor de música. Se você canta, você gosta de cantar, vem aqui, canta aqui perto do Nilton, que ele vai, ou ele faz uma proposta para você, eu boto você para correr. Das duas, uma vai acontecer, tá? Deus, obrigado por você ter vindo. Eu que agradeço. Participado conosco. Deus abençoe você, tá? Felicidade. Daqui a pouco voltamos já. Tudo pela graça! Fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho, tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo, eu creio em ti, haja o que irás prover de novo, eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo, eu creio em ti, oh,
temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, Senhor, eu não vivo do que vejo, eu vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. Tudo pela graça, tudo pela graça de Deus. Eu quero até aproveitar essa canção que o Rômulo acabou de entoar, né? Jeová Jireh, Deus provedor. E eu quero deixar para sua meditação no dia de hoje, no livro de Josué, o versículo que acompanha a minha vida, a minha história. Josué capítulo 1, no versículo de número 9, que diz assim a palavra do Senhor. Se você puder abrir a sua Bíblia aí onde você estiver, senão você pode meditar aqui junto comigo, que é: esta é a minha ordem, seja forte e corajoso. Não tenha medo e nem desanime, pois o Senhor teu Deus estará com você, por onde quer que você andar. Essa palavra que eu quero deixar para você no dia de hoje é uma palavra de ânimo, uma palavra de fortalecimento espiritual para você. De repente, a situação que você está vivendo, né, nesse ano novo não foi tão favorável no final do ano passado, e você possa estar olhando e falando: qual a perspectiva que eu tenho, do que eu vou criar para esse ano que se iniciou? Como é que eu vou viver esse ano, se no ano passado foram momentos de dores, momentos de lutas, e a gente acaba desistindo até mesmo de sonhar. A gente acaba desistindo dos planos e dos propósitos que Deus tem determinados para a nossa vida. Mas eu quero deixar essa palavra que ela possa crescer e frutificar dentro do teu coração durante todo esse ano. A ordem que o Senhor dá a você: não tenhas medo, não pare. É o Deus provedor que está com você. Às vezes, na nossa caminhada ministerial, na nossa caminhada de vida, nós passamos por dificuldades imensas. Nós pisamos em espinhos e muitas das vezes nós vamos chorar. Mas tudo isso que nós passamos na nossa vida, ela serve para um aprendizado. Durante toda a minha caminhada cristã, eu tenho aprendido uma lição muito incrível, que é: o deserto que nós passamos na nossa vida não é para nos matar. Quando nós estamos passando pelo deserto, não é para você morrer no meio do deserto. Mas o deserto, ele nos ensina a dependermos inteiramente de Deus. Quando nós estamos no meio do deserto da vida, quando nós estamos passando por esses momentos, é um momento que muitas vezes nós estamos sozinhos. Não tem pai, não tem mãe, não tem amigo, não tem esposa, não tem nada que possa solucionar. E nós estamos vivendo num momento, uma época, que é uma época onde as pessoas têm vivido muita ansiedade. E a ansiedade é o medo do que o futuro tem, do que está reservado. Mas eu quero deixar essa palavra do coração de Deus para o teu coração no dia de hoje. Eu não sei se você está ouvindo essa palavra pela manhã, pela tarde, à noite. Não sei se de repente você está num presídio, você está num hospital. E você está precisando de ouvir essa palavra de ânimo. Jeová Jireh, o Deus provedor, irá prover de novo. Irá prover outra vez. E eu quero falar para você: não tenha medo do amanhã.
Porque o amanhã pertence ao Senhor. E se Ele te deu uma palavra, se Ele falou com você que Ele vai fazer, pode desabar tudo, mas Ele vai cumprir a palavra na sua vida. Então não tenha medo daquilo que está por vir, porque quando Deus Ele fala, Ele cumpre. E a gente passa por momentos de dificuldade. E esses momentos de dificuldade são para a gente entender que nós não somos nada sem Deus. Os momentos de dificuldade que nós passamos, as adversidades da vida que nós passamos, é para que a gente possa entender que sem Deus nós não vamos chegar a lugar nenhum. E tudo aquilo que nós vamos realizar nessa terra é para honra, glória e louvor dele. Você sabe por quê? Porque aquilo que você tem, aquilo que o Deus provedor te entrega, não é para você, mas é para você servir. É para você ser bênção na vida de outra pessoa. E será que aquilo que Deus está te prometendo, você tem tido essa visão de servir? Será que você tem tido essa visão de que você precisa ser bênção, ser ponte para a vida de uma outra pessoa? Então que a unção que seja derramada sobre a tua vida, ela venha transbordar na vida de outras pessoas. E a palavra que eu quero deixar para você no dia de hoje é: não temas, não pasme e nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Olha que palavra linda, por onde quer que andares. Então significa que se você está no momento de felicidade, Ele está com você. Se você está no momento de tristeza, Ele está com você. Se você está no momento de luta, Ele está com você. Então o momento em que você está vivendo, você não está desamparado, mas você tem um Pai que cuida de você, que olha para você com um olhar de amor e não te abandonou e não te deixou e nem vai te abandonar e nem vai te deixar. Receba essa palavra do coração de Deus para o teu coração no dia de hoje e tenha certeza que Jeová Jireh, o Deus provedor, irá prover de novo. Que Deus te abençoe. Amém. Não importa o que disseram a seu respeito, não importa como as circunstâncias se apresentem, na nossa vida a última palavra do Senhor. As circunstâncias da vida não podem determinar aquilo que tenho, o que sou e o que posso fazer. A minha esperança e fé no futuro não vão estar firmadas naquilo que dizem, no que eu posso ver. Eu prefiro confiar no meu Senhor. Eu prefiro confiar no meu Senhor, pois a última palavra vem de Deus. Ele é soberano, todo-poderoso. Por isso eu confio no meu Deus. Ele é rocha inabalável, eu posso descansar. As circunstâncias da vida não podem determinar aquilo que tenho, o que sou e o que posso fazer. A minha esperança e fé no futuro não vão estar firmadas naquilo que dizem, no que eu posso ver. Eu prefiro confiar no meu Senhor. 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 Ele é uma
rocha inabalável, você crê? Pois a última palavra vem de Deus. Ele é soberano, todo-poderoso. E é por isso que eu confio no meu Deus. Ele é rocha inabalável, eu posso descansar. Ele não é homem pra mentir, filho do homem pra se arrepender. Sua palavra nunca volta atrás, e o seu propósito Ele vai cumprir. Você crê nisso? Ele não é homem pra mentir, filho do homem pra se arrepender. Sua palavra nunca volta atrás, e o seu propósito Ele vai cumprir. Ele vai cumprir, pois a última palavra vem de Deus. Ele é soberano, todo-poderoso. E é por isso que eu confio no meu Deus. Ele é rocha inabalável, eu posso descansar, pois a última palavra vem de Deus. Ele é soberano, todo-poderoso. E é por isso que eu confio no meu Deus. Ele é rocha inabalável, eu posso descansar. Aleluia. Maravilha, maravilha, música maravilhosa. Rômulo Riso, leve seu riso pelo Brasil afora. Deus lhe abençoe ricamente. Nilton, muito obrigado também. Tudo pela graça, volta já já. O programa não acabou não, tem mais. Pela graça, tudo pela graça de Deus. Tudo pela graça voltou com agora aquele querido bloco sobre a Bíblia, livro por livro, com aquele que é o fera sobre a Bíblia, que é o pastor Joaquim de Paula Rosa, que pastoreou mais umas 500 igrejas. Mas não é que ele pulasse de igreja em igreja, não. Ele que era executivo de convenção, então ia cobrindo as igrejas todas que estavam em falta, né? Que trabalho bom. Agora, qual é o livro, pastor? Agora nós vamos ver o livro de 2 Crônicas, que é um livro que trata especialmente do reinado de Salomão, que foi o rei que realmente marcou toda a história do povo de Deus, e até nos dias de hoje ele abençoa a nossa vida com os livros que ele escreveu. O homem mais sábio antes de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, dito pelo próprio Senhor Jesus. Eu não sei como é isso, mas realmente eu fico impressionado quando leio os livros que falam da vida e da história de Salomão, pela sabedoria dele em todas as áreas, né? Na ciência, na botânica, enfim, um homem que teve uma riqueza de sabedoria como poucos na história da humanidade. Eu acho interessante, inclusive, quando, logo no início da vida dele, humilde ainda, dependente de Deus, quando ele teve a oportunidade de pedir a Deus uma coisa, ele pediu sabedoria, não pediu riqueza, né? E Deus, então, lhe deu não só a sabedoria, a riqueza que os seres humanos anseiam, mas lhe deu uma sabedoria que excedeu a todos o seu tempo, até a chegada de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é maior do que Salomão, porque é o Rei eterno. Nesse livro de 2 Crônicas, que é também um livro histórico, é o livro em que nós temos 36 capítulos, 822 versículos, 2 horas para ler, numa leitura corrida, escrito provavelmente por Esdras, que foi um personagem muito importante na história do povo de Deus. Foi escrito durante o cativeiro babilônico, cerca de 450 a.C., lugar incerto, também
é claro, para a nação israelita, para o povo de Deus que deveria, então, voltar para a sua terra. O tema central desse livro é a história de Judá no seu declínio. Houve um tempo que houve uma ascensão, uma subida, um sucesso, mas o povo começou a falhar diante de Deus e sofreu, então, um declínio, um desterro, e a história do Reino do Sul, porque o Reino do Norte foi dizimado totalmente, desapareceu, apagado da história. O verso-chave de 2 Crônicas está no capítulo 36, verso 15, que diz: "E o Senhor Deus de seus pais falou-lhes persistentemente por intermédio de seus mensageiros, porque se compadeceu do seu povo e da sua habitação." Esse verso, ele encanta a minha alma, porque ele nos remete a uma ação de Deus na vida dos seres humanos, que é a sua compaixão, a sua misericórdia. Nós somos pecadores mesmo, pecamos de todas as maneiras pelas quais nos olhamos, por pensamento, por palavra, por ação, por fazer coisas, por deixar de fazer, somos pecadores. E se não fosse a misericórdia de Deus, nós estaríamos consumidos. Mas Ele é Deus compassivo, é Deus misericordioso. E esse versículo em particular me fala muito da persistência de Deus em lidar com você e comigo, lidar com o seu povo. É tão lindo o verso: "E o Senhor, Deus de seus pais, falou-lhes persistentemente." Esse advérbio é muito interessante porque tem a ver com a sua vida e a minha vida também. Deus nos chama para si, nós somos dele, somos seus filhos, ele nos trata com amor, com justiça também, com disciplina também, mas é uma disciplina amorosa, no sentido de recuperar, de trazer de volta, como ele estava fazendo com esse povo. Então, nesse livro de 2 Crônicas, nós temos a pessoa de Salomão como a pessoa central, um rei extraordinariamente notável em todos os seus feitos, inclusive na construção do primeiro templo que o povo de Israel teve. Davi queria fazer isso, mas por ter sido, de certa maneira, um rei sanguinário, Deus não lhe permitiu que fosse ele a construir o templo, mas coube a ele a juntar todo o material, deixar tudo pronto para que seu filho, seu descendente, pudesse cumprir aquilo que o seu coração desejava. E Salomão, com toda a sua sabedoria, também sendo suprido pelo próprio Deus com os melhores profissionais do seu tempo, inclusive não só de seu país, mas de outros países também, com materiais vindo de toda parte, teve o privilégio de edificar o primeiro templo físico que substituiria aquela tenda que durante tanto tempo andou com Moisés, até que o povo se estabelecesse na terra da promessa. Então, é um livro muito interessante, esse livro de 2 Crônicas, que fala exatamente do reinado de Salomão e particularmente da obra-prima dele, que foi exatamente a construção do templo, do primeiro templo que o povo de Israel teve. Cristo é visto nesse livro como o Senhor do templo, aquele que entra na casa humana feita por mãos humanas, mas com toda a riqueza daquele tempo, e ele entra no seu templo para reinar a partir dali, ali ser consultado pelo povo, ali ter os sacrifícios que tinham sido estabelecidos por Moisés. E nós, os seres humanos, somos vistos nesse livro como que buscando ao Senhor. E essa é uma coisa que você e eu precisamos fazer sempre, viver uma vida de piedade, uma vida de consulta à palavra de Deus, uma vida de obediência ao Senhor nosso Deus, uma vida de cuidados de Deus para conosco persistentemente, porque se não for a graça dele, a misericórdia dele que se renova a cada manhã, nós seríamos consumidos no mesmo dia, muitas vezes, ou seríamos consumidos logo depois de termos chegado para o reino de Deus. Mas Deus persistentemente está cuidando de mim, cuidando de você, cuidando de você, cuidando de cada um de nós que somos seus filhos aqui na terra, que compomos a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, o templo somos nós, onde o Espírito habita em cada um de nós. E no conjunto de todos nós, os filhos de Deus, na igreja de Cristo, ele habita em corações humanos e, através de nossa vida, ele rege o seu reino aqui na terra. E por nós espalha a palavra de Deus no coração da humanidade, até que
milhares e milhares e milhões de pessoas vão se agregando a ele, formando a sua família aqui na terra, para que a família do céu seja constituída ao longo do tempo, até a volta e depois da volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus nos abençoe, para que sejamos bons filhos e boa família de Deus. Tudo pela graça. Tudo pela graça de Deus. Olá, queridos irmãos e amigos, e até inimigos, não tem problema, a gente os acolhe também. Chegamos àquele bloco querido Li e Gostei. Li e gostamos, eu e o pastor Henrique Ribeiro aqui estamos para mais um momento glorioso. Manda lá as frases queridas para esse momento. Nossas fraquezas não estão registradas na Bíblia, mas todos as temos. Imagine se estivesse. Agora é interessante, né? As nossas não estão registradas, mas estão espelhadas. Espelhadas. Né? Porque quando você lê histórias como as histórias dos irmãos de José, parece que a gente está lendo o filme dos colegas de trabalho. Colega ali, de trabalho mais, da né? Zé, mas pelo menos tinha o José no meio, né? Pelo menos tinha o José no meio. E são tantas histórias. A história de família de Davi não daria uma novela, deu uma novela. Não é? Então, elas não estão registradas, mas estão espelhadas. Agora, naquele grande dia, não há nada encoberto que não ficará Agora, José, em particular, foi uma exceção, porque ele era um tipo de Cristo, né? Ele era um tipo de Cristo. Agora, ele era perfeito? Não, ele não era perfeito. Mas o curioso é que Jesus Cristo, embora sendo perfeito, estava num corpo de pecado. O corpo de pecado, alto lá, não estou dizendo que ele era pecador, não. Ele estava num corpo de carne e sujeito às tentações, certo? Sim. E por isso ele pôde morrer, não é isso? Lindo demais, Hebreus 4,15, não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Sem pecado. Essa conjunção coordenativa adversativa faz toda a diferença, mas sem pecado. Mas como em tudo ele foi tentado, dizer, potencialmente, não na prática, porque isso não aconteceria com ele, que ele era Deus, mas potencialmente ele estaria sujeito ao pecado, que é a tentação que inclina o indivíduo para o pecado. Algumas pessoas às vezes não entendem isso, né? Que Jesus, ele foi tentado ou não, a tentação para Jesus valeu ou não. Porque você tem a tentação interna, que é a concupiscência, Jesus não tinha concupiscência, e a externa que Tiago diz, cada um de nós é tentado quando é traído e engordado pela própria concupiscência. Então essa da concupiscência, Jesus não teve, mas só que você teve a tentação externa de Mateus 4 e Lucas 4, que o diabo vem, apresenta e fala, tudo isso te darei se prostrado te adorares. Então Jesus, ele é tentado externamente, mas ele não tem concupiscência porque ele não tem pecado. Não é? Mas a tentação é legítima. E ele disse não a essa tentação, mostrando que se ele resistiu, Adão e todos nós poderíamos e podemos resistir. Eu tenho um pastor muito amigo, pastor Heitor, muito amigo, mas de vez em quando dá umas derrapadas teológicas. Ele diz que quando chegar no céu, primeiro ele está pressupondo que vai encontrar Adão. Ele diz, quando eu chegar no céu, vou dar umas boas bofetadas em Adão porque ele errou. Né? E não poderia ter feito isso, foi o que causou isso. Mas ele não entende que todos nós, quando repetimos o pecado à semelhança do Adão, todos nós somos culpados do próprio pecado. Então não é em Adão que ele deve bater. Se me colocasse lá no lugar de Adão, ele iria fazer a mesma besteira que ele fez. Todos nós, a nossa consistência espiritual é idêntica dele. Quando nós pecamos, nós mostramos que no lugar dele faremos a mesma coisa. Para confrontar alguém em relação ao pecado. Eu já falei com ele, falei, pastor, deixa eu dar uma orientação aqui. Bom, mas aí ninguém é perfeito, só nós dois. Os demais. Eu vou falar com o Paulo, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte. Vamos lá, manda uma. Olha só, Tim Keller, maravilhoso, disse, se Deus existe, você lhe deve muito mais do que uma vida moralmente decente. Aquele cantor antigo diz que se 1000 vidas eu tivesse, eu as daria a Deus, né? Então devemos muito mais do que a nossa existência, né? Devemos toda a nossa vida. Não temos nada que preste para confrontar a Deus, dizer, mas aqui, olha aí, tem esse detalhezinho aqui. Né? Charles Studi, ele lembra, né? Se Jesus é Deus, nenhum sacrifício é grande demais que nós façamos por ele, porque quando a gente analisa, pastor Heitor, o senhor com toda a sua ciência, o seu conhecimento, já estudou várias partes da natureza do ser humano, do cosmos, a gente vê a perfeição em cada fio de cabelo. Você vai estudar um fio de cabelo, dá uma enciclopédia para ser estudada. Então, quem criou tudo isso? Quem fez tudo isso? Deus, que nos ama com as nossas imperfeições. Devemos tudo a Ele.
Henrique, a ciência avança, os cientistas pesquisam, todos os anos eles descobrem coisas novas. E se o mundo fosse existir eternamente no modo como nós conhecemos, eternamente coisas novas iriam sendo levantadas. É verdade. Tá? Tudo é grandeza. Quando você olha o corpo humano, e não precisa nem o corpo humano, vamos pegar o ser humano, que é mais fácil para a gente imaginar. O corpo humano, da cabeça aos pés, é tudo riqueza, é tudo grandiosidade. Todos os ingredientes desse universo existem em nós. Todos os componentes químicos desse universo e físicos existem em nós. Todos os minérios, né? Toda a sabedoria está em nós potencialmente. É uma questão de escavar e encontrar. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais descobrimos quão miserável nós somos. A gente vê entende um pouco mais da imagem e semelhança de Deus de uma maneira concreta. Não é? Ele nos ama e nos fez a sua imagem e semelhança. Uma vez, há muito tempo atrás, eu acho que o meu corpo ele evidencia isso. Eu estava numa academia de educação física, pastor Heitor, com um querido professor que era professor de história, dizendo-se não crer em Deus. Pegamos uma amizade muito boa, ele era alguém de uma boa conversa e ele ia me orientar às séries. Uma vez ele falou: Henrique, você acredita mesmo nessa história de Deus, que Deus criou o universo? Falei: professor, nem que eu não acreditasse, eu tinha que acreditar porque eu sou pastor. Mas o que o senhor acredita? Ele: não, que teve uma criação que veio do nada e etc e tal, e não há do nada surge alguma coisa ainda hoje? Na concepção dele, a criação era do nada, né? Aristóteles diz, do nada se tira, né? Ex nihilo nihil fit. Agora, eu falei: tudo bem, professor, perfeito sua teoria. Agora, professor, deixa eu explicar ao senhor o que eu creio. Ele: o que você acredita? Nós estamos aqui, o vento está soprando sobre mim, partículas de poeira que estão caindo sobre o meu cabelo, o cabelo está protegendo meu couro cabeludo por um crânio que está envolto nele, e aí eu estou suando, o suor vai caindo pelas minhas sobrancelhas, mas as sobrancelhas têm um formato de folha para que o suor não caia no meu olho e queime e arda, e ele vai caindo pelo lado, e o meu olho ele vai lubrificando as partículas de poeira que vão caindo sobre ele, né? Automaticamente num orifício microscópico que tem entre o olho e o nariz, eu vou expelindo essas partículas de poeira por meio do processo de inalação e expiração, para que eu simplesmente no piscar eu possa ter o olho que contemple todas as coisas enquanto estou conversando com o senhor. O professor podia seguir até o pé, mas o senhor quer mesmo que eu acredite que foi uma explosão do nada? Que fez isso aí? Que criou um orifício microscópico que existe entre o meu olho e o meu nariz para que eu possa expelir essas partículas de sujeira? Qual é a próxima série, professor? E aí deixava ele pensando com as reflexões sobre o corpo humano. Porque Deus é maravilhoso, pastor Heitor, e a gente contempla a maravilha da criação. A gente não tem como deixar de ver Deus. Não tem. Quem seria do nada? Porque você veio, o nada. Bom, isso é inadmissível. Do nada sai o quê? Não tem nada para sair. Né? Aí, a teoria do Big Bang já foi acabada. O próprio esse satélite atual aí, que ontem era o Hubble, agora é o James Webb. O James Webb encontrou galáxias sendo formadas, ou seja, lá se for o Big Bang para cucuia, diríamos assim. Né? Então você vai enganar. Mas o que explica isso? Explica isso é uma eternidade. A eternidade está em Deus. Ela não é Deus. Ela está em Deus. A eternidade, na verdade, é uma concepção que nós temos das coisas segundo a ótica de Deus para cá, e não até Deus. Isaías diz, né? Deus é pai da eternidade. A eternidade, ele é pai. Ele não é, a eternidade não é ele, mas ele é o pai dela. Cuidado que a gente vai ficar famoso com essas frases aqui. Vamos lá, a próxima. Olá, gosto da ideia de fazer exercícios. Só não gosto de fazê-los. Olha, isso é perfeito para mim. Acho maravilhoso esse negócio. O exercício é um desafio, né? Principalmente vai passando o tempo, aí quando a gente começa a mudar de categoria de pássaro, né? Agora a gente entra para a fase do condor. Condor, dor aqui, dor ali, dor lá. Dor em todo lugar. O exercício, ele é cultivado pelo hábito, né? A disciplina é a mãe do hábito e a avó do exercício. E é muito difícil porque as demandas cotidianas, elas nos chamam para tantas outras coisas que a gente acaba perdendo a habitualidade de fazer exercícios. Só que na vida cristã, quando a gente pensa nesses exercícios não em termos físicos, mas em termos espirituais, a gente tem que sempre se cuidar nessa tríade de disciplina, hábito e exercício, porque a vida cristã é uma vida de hábitos. E aí a gente precisa ter disciplina para fazer os exercícios da oração, da palavra, leitura da palavra, evangelização e etc. Com esse exercício aí eu me dou bem, porque eu gosto de ler,
livros em geral, a Bíblia, sobretudo, eu leio a Bíblia todo dia, em 2 etapas. Apocalipse eu leio todo dia e o resto da Bíblia eu vou lendo até Judas. Aí volto e pego até Judas e Apocalipse todo dia. E outros livros mais. Esses exercícios de meditação, estou com eles. Agora, como eu já estou com 78 anos de idade, sem fazer exercício, eu vou chegar a 200 e poucos, continuando sem fazer exercício físico. Queridos irmãos e amigos, nós terminamos esse bloco maravilhoso Li e Gostei, mas não ficamos por aqui. A semana que vem nós estamos de novo aqui no seu lar, no seu tablet, no seu telefone, na sua televisão, enfim, onde for possível. Mas estaremos aqui com este programa querido, com música, com mensagem, com inspiração e com Li e Gostei, com Henrique, que é a fera da composição, do complemento, ou seja, enriquecendo essas frases lidas. Eu sou só seu conservo, pastor. Não, olha a palavra, né? Enriquecendo essas frases. Até lá, até a próxima semana, se Deus quiser.